Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com as nossas entrevistas. Desta vez nós vamos entrevistar a Dorinha, ela que é coordenadora da Educação Inclusiva. Vamos fazer aqui um bate-papo para mostrar para vocês o que significa Educação Inclusiva, como está sendo feito aqui em Parnaíba e caso você ainda não esteja ou nunca foi atendido, né, pela Educação Inclusiva, o que você precisa fazer para ser atendido, tá bom? Obrigado, Dorinha, por ter atendido o nosso convite, ter aceitado, viu? Vamos começar falando sobre a educação inclusiva. De um modo geral, o que é a educação inclusiva? Bem, a educação inclusiva é a educação para todos. É uma educação em que todos têm direito de estar dentro da escola, certo? É bem amplo, né? É uma grande esfera. É a educação da criança do campo, da criança indígena, quilombola, idosos, mulheres, todos, né? O público LGBTQIA+, todos estão dentro dessa grande esfera. Crianças que têm dificuldade para aprender, crianças que não têm dificuldade para aprender, todos têm o direito, com igualdade e equidade, certo? Então você quer me dizer que a educação inclusiva, às vezes a gente pensa que a educação é só questão de criança, mas você falou aí idoso, adulto também. Exatamente. Crianças que, como eu falei, que têm dificuldade de aprendizagem, que não têm, todos estão dentro dessa grande esfera. E também temos a educação especial, que está dentro da educação inclusiva. Você diria que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um surdo, né? Surdo, porque tem um surdo, tem um mudo, não é? Eles estão na inclusiva e eles estão na especial também? Eles estão dentro da educação inclusiva e dentro da educação especial, certo? A educação especial porque ele é uma pessoa que tem uma deficiência, então é educação especial. Aqui em Parnaíba, né? Você falou que a educação inclusiva abrange muitas coisas, inclusive eu vi quando você falou questão indígena e tudo, essas coisas. Aqui em Parnaíba, essa educação inclusiva, ela trabalha em qual é a área mais específica? O grande público que nós temos em Parnaíba. A educação especial, nós temos pessoas com deficiência, que é o público-alvo. Pessoas com os TGDs, não é? Que são os transtornos, que é o mais abrangente, o número maior, que é o TEA, que é autismo, e também altas habilidades de superdotação. E na educação especial aqui em Parnaíba, nós temos as salas de recursos para atender esse público. E como é que tem sido trabalhado e o que a Secretaria de Educação tem feito para essas pessoas? Nós temos aqui em Parnaíba 20 salas de recursos, né, espalhadas em diversos bairros da cidade. E as crianças que têm deficiência, transtornos como o autismo, que é o mais atendido, e altas habilidades, elas têm um atendimento nessa sala de recursos, no contraturno. Elas estão matriculadas na escola regular e no contraturno ela faz o atendimento na sala de recursos. Nessa sala de recurso, Dorinha, como é que funciona? A criança chega, o pai, ela está na sala de aula com os outros alunos, né? No contraturno, aí ela vem, aí dentro dessa sala de aula, eu queria que você contasse para a gente como é que é esse atendimento. Eu sei. Então, ela chega na sala de recursos através de uma queixa do pai ou do professor, né? E ao chegar na sala é feita uma entrevista com o pai, porque esse atendimento é em conjunto. Família, professor da sala regular e professor da sala de recursos. É feita uma entrevista, é feita uma anamnese e através dessa entrevista é desenvolvido um plano de atendimento dessa criança, né? Faz-se um estudo de caso e o plano de atendimento. A sala de recursos, as pessoas pensam que é preparação de dever, não é, né? É esclarecido que a criança que tem deficiência ou transtorno, altas habilidades, ele vai para o contraturno no caso, por exemplo, se for uma criança que tem deficiência intelectual, o professor da sala de recursos vai trabalhar com ela, desenvolver as funções, as habilidades, para que ela possa acompanhar a turma dela na sala regular. Se for habilidade de leitura, vai ser trabalhado. Não vai escrever do quadro, como na sala regular, não. Vai ser trabalhado com recursos, né?
para que ela desenvolva a atenção, a concentração e todas essas habilidades que antecedem a leitura, para que ela possa acompanhar a turminha dela na sala regular. Então, Dorinha, você falou aí nessa sala, mas especificamente eu queria que você explicasse para a gente o que é uma sala de recursos. Certo. A sala de recursos é um espaço onde ele tem equipamentos, materiais, quando se fala em recurso, né, pode ser um recurso adquirido, comprado, ou um recurso produzido pela própria professora, de acordo com a deficiência de cada criança, certo? A sala de recursos é um espaço onde vai ser oferecido um serviço. Esse serviço é chamado de atendimento educacional especializado, onde cada criança vai ser atendida de acordo com a sua necessidade, né? Se é uma criança que tem deficiência intelectual, a professora vai trabalhar para desenvolver todas essas funções que ele possa se desenvolver na sala regular. Se é uma criança com transtorno como autismo, vai trabalhar a socialização dessa criança, porque nós sabemos que o autismo é um transtorno que afeta muito a interação social, né? Além também de desenvolver as funções para que essa criança também aprenda, mas principalmente a interação social. E se faltam as habilidades, porque assim, uma criança superdotada, ela não é superdotada em todas as áreas, né? Ela pode ser superdotada em português e não em matemática, em artes, e ter uma deficiência em português e matemática. Então ela vai ser trabalhada também as outras áreas, certo? E se ela é superdotada em português, o professor vai trabalhar com ela também a socialização, porque muitas vezes a criança é muito pequena, tem 3 aninhos e já sabe ler perfeitamente, a professora vai trabalhar também a socialização dessa criança, para que ela também se desenvolva na sala de aula. E esse trabalho está sendo feito em algumas escolas aqui em Parnaíba, né? Sim, nós temos 20 salas de recursos aqui no município. 20 salas de recursos onde esse trabalho que você acabou de dizer está sendo feito. Agora, fala ainda na questão geral da inclusão, eu queria falar contigo sobre a escola bilíngue de Parnaíba, né? Uma pergunta muito pertinente, né? Uma pergunta muito pertinente. Uma escola bilíngue, né? Você estaria excluindo eles da sociedade a partir do momento que você cria uma escola só para eles? Não, de forma alguma. Então, falando da escola bilíngue, para nós foi um grande avanço, né, para quem participa da comunidade surda, na comunidade surda, foi um grande avanço. A escola bilíngue aqui em Parnaíba é a primeira do Piauí, certo? Então, os surdos, como você falou, será que exclui? De forma alguma. Outra questão também, não seria melhor colocar ele numa sala regular e ter uma disciplina de Libras? Sim. Se fosse assim, o aluno surdo, ele teria então uma aula bilíngue, né, uma aula inclusiva, somente no horário daquela aula de Libras. E as outras disciplinas, então, que os professores muitas vezes não conhecem nenhuma letra do alfabeto em Libras, né? Se colocasse essa criança numa sala regular, ele tendo uma aula de disciplina de Libras, muito bem, naquele momento ele poderia aprender. Mas nos outros não. Isso aí já tem professoras que dão aula de Libras, né? Mesmo que não seja uma disciplina ainda obrigatória. E a Libras é o outro idioma oficial do Brasil, então aí a justificativa para a escola, né? Como é que está funcionando a escola bilíngue aqui em Parnaíba? Pois só falando da Libras, oficialmente a Libras é a segunda língua do país, né? Desde 2002 foi oficializada a segunda língua do país. E na escola bilíngue, como funciona? Bem, lá nós temos turmas do infantil 3 até EJA, certo? E as aulas são todas ministradas em Libras. E a nossa escola é bilíngue porque ela é ministrada as duas disciplinas, né? As duas línguas, aliás, Libras e português. Lá o aluno aprende o português nosso, do ouvinte, né? Assim que fala, né? E também a Libras, mas só que primeiro a Libras, certo? Primeiro, quando o aluno chega lá, nós vamos ensinar a Libras para ele aprender na sua língua materna, né? Já foi comprovado por vários linguistas, estudiosos, que o surdo não aprende o português se antes ele não aprender a Libras.
porque ele só entende o mundo ao seu redor, tudo o que está acontecendo através da Libras. Então, ele só aprende na língua dele. Agora, Dorinha, eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta minha, que você falou que o aluno lá de Libras, ele aprende a Libras e aprende o nosso português, né? Não seria interessante o aluno também, da sala normal, né, por assim dizer, ter uma disciplina, uma matéria de Libras? Seria interessante, sim, né? Porque, veja bem, a gente tem aula de inglês, a gente tem aula de espanhol, francês, e a Libras, ela é o segundo idioma do Brasil, do nosso país. Então, não seria interessante a gente ter uma disciplina para os alunos em Libras? Seria por quê? Porque eu creio, assim, há de chegar o dia, né, que será uma disciplina obrigatória, certo? Como o inglês, né, o espanhol. E tem essa mesma questão, já que a Libras é a nossa segunda língua, por que não colocar como obrigatória uma disciplina nas escolas, desde o infantil a Libras, para que as crianças aprendam, porque quando a criança convive com a Libras, ela também vai aprender a ter o respeito pela pessoa surda, né? Ela vai aprender, porque quando um professor ministra uma disciplina de Libras, ela está ensinando naquele momento ali, está formando a sociedade inclusiva, para que a gente tenha respeito, porque a gente vê hoje, na cultura da sociedade, muitas pessoas ainda desrespeitam a pessoa surda. Ainda apelidam, né, mudinho, surdo-mudo, que não se usa mais, né, essa expressão. Para a comunidade surda, ser chamado de surdo-mudo é pejorativo, certo? A sua identidade é surda, pode chamar de surdo, porque a identidade dele, ele é surdo, entendeu? Então, a gente já ia educando, desde o infantil, uma sociedade mais inclusiva. Eu digo assim, Dorinha, porque eu tenho amigos que são formados, inclusive tem curso na universidade, tem disciplinas específicas para Libras. Existe pós em Libras, existe formandos em Libras, cursos superiores específicos para Libras. Aí eu acho meio um pouco contraditório. Se eu tenho uma pós em Libras, se eu tenho um curso em Libras, sou graduado em Libras, e nas escolas não oferecem uma disciplina Libras, por que então tem um curso superior de Libras? Não é pois isso? É verdade. Inclusive nas faculdades já é obrigatório, né, ter essa disciplina de Libras. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde, né, a gente vai ter essa disciplina, porque a escola bilíngue foi um avanço, não foi? Muito grande para a comunidade surda. E Parnaíba está de parabéns. Eu estive lá presente na escola, estive na inauguração, fiz algumas visitas, vi. A nossa escola está indo muito bem, né? Está conseguindo cumprir o seu papel. Bem. É uma escola de fato que existe, tem atendido, não só, é verdade que ela tem atendido não só de Parnaíba, mas tem pessoas de outras regiões também? Exatamente. E também na nossa escola, lá na escola, eu falo nossa escola porque eu também trabalho lá, não é? Então, não temos só crianças surdas. Olhe bem, nós temos codas, que são filhos de surdos, são chamados de codas. Nós temos famílias inteiras que estudam lá. Pai e mãe, que são surdos, e os filhos estudam também na escola. E também temos uma criança autista, aliás, um adolescente, que ele tem 17 anos, ele não consegue falar e ele se comunica através da Libras. E a mãe matriculou para que ele aprenda e se comunique. Ah, interessante. Ele não tem problema auditivo, né? Não. Ele é autista. Ele é autista. Mas para ele se comunicar com as pessoas é muito mais fácil para ele, para Libras, né? Sim, foi a comunicação que ele escolheu. E ele se comunica perfeitamente através da Libras. Ele tem 17 anos, esse garotinho matriculado lá na escola bilíngue. Que interessante. E aí, vocês, como é que funciona lá? Tem por idade, primeira série, segunda série, como é que funciona? Você tinha falado até há pouco aí do EJA e tudo, como é que funciona? Lá nós temos desde o infantil até EJA, não é? Do infantil ao 5º ano. As turmas ainda estão muito seriadas, né? Mas com o passar do tempo, que as pessoas começam a acreditar no nosso trabalho, matricular as crianças, os filhos, em breve a gente vamos formar turmas mesmo, do terceiro, infantil 3, infantil 4, infantil 5, primeiro ano até o 5º ano. E turma de EJA, também para adultos, adolescentes e adultos que já estão fora da idade escolar de matricular no fundamental.
Então, nosso objetivo, viu, Doreen, para vocês, é tornar conhecido esse trabalho de inclusão, para que todos possam entender que aqui em Parnaíba existe, está sendo feito, por sinal muito bem feito, parabéns pelo seu trabalho. Mas, Dorinha, ainda existe pessoas na nossa cidade que talvez não saibam como chegar, levar o filho, qual deve ser o procedimento. Eu digo isso porque eu conheço uma família que tem uma criança, né? Ela tem 5 anos, e aí ela não frequentou a sala de aula, eu acredito até por causa da pandemia. O que uma família que há uma perceptividade que o filho tem dessas problemáticas que podem ser ajudados, o que é que ela deve fazer? No caso, uma criança que tem surdez ou uma criança que tem uma deficiência? Uma deficiência, em qualquer uma dessas áreas. Bem, para frequentar a sala de recursos, ela tem que estar matriculada na sala regular, certo? É uma exigência, a gente não matricula criança na sala de recursos sem estar na sala regular, porque é um direito dela. Quando ela se matricula na sala regular, ela vai procurar uma sala de recursos da própria escola ou de outra escola, viu? A sala de recursos da escola X não atende só aquelas crianças da mesma escola. Atende todas as crianças do bairro que precisam, de escolas que estejam no mesmo bairro ou até mesmo tem crianças que se matriculam em outros bairros. Mas ela tem que estar matriculada na sala regular, no município. Então, o primeiro passo é o que é de direito, né, da criança. Então, você, pai, você tem que matricular o seu filho na escola, né? E aí lá o próprio professor, durante as aulas, vai perceber algo diferente com aquela criança. E aí ele contata vocês, né, para que vocês possam fazer a avaliação, é isso, assim? Porque quando a criança matricula, no ato da matrícula, a mãe já leva o laudo. Se ela já for diagnosticada, já leva o laudo. Aquela criança que tem o laudo, automaticamente já vai ser enviada para a sala de recursos. Mas tem casos que a gente já tem também sem laudo, né? Mas a prioridade é para quem tem o laudo, mas se tem uma vaga, uma criança que não tem laudo, mas que a gente vê, mesmo que a gente não seja especialista, mas visivelmente aquela criança tem a deficiência, ela vai para a sala de recursos. Essa questão do laudo ela é interessante porque às vezes o pai nem sabe, nem percebe que o filho tem um problema. Mas a própria prefeitura, viu, eu fiquei sabendo, através da SEDESC, esse laudo ele pode ser providenciado, pode ir com a procura de um médico, né? E ele vai poder fazer isso. E muitas das vezes a família não tem porque ela não percebe. E o professor é que vai perceber, e aí talvez o professor ele fale, né, para os pais, olha, seu filho precisa ter um atendimento, né? Aí pode ser que ele faça o laudo, mas isso não quer dizer que o fato de não ter o laudo não quer dizer que ele não vai ser atendido, como você falou, não é? Não, o laudo se não tem o laudo, isso não impede que a criança seja atendida. E como você falou, é verdade, grande parte das crianças são diagnosticadas através de um relatório do professor, né? O pai não nota, porque o professor acompanha as crianças e sabe o desenvolvimento que cada criança é capaz de fazer em cada idade. Então, se a criança chega, né? A criança não fala, a criança não se desenvolve de acordo com a idade, muitas vezes ela orienta o pai nem percebe, né? Orienta o pai e, através desse relatório do professor, tem ajudado muitas crianças que têm deficiência, porque o pai não sabe como lidar com essa criança, como orientar essa criança. E, através do professor, que tem essa experiência, o professor chama o pai, faz um relatório, o pai leva para o especialista e essa criança passa a ter as terapias, não é, necessárias para que ela se desenvolva. A SEDUC, ela faz as suas formações, né? Tem o professor da sala de aula, recentemente a gente teve com os diretores, com os professores. Nessa questão da inclusão, há também uma formação para isso? Sim, né? Como nós falamos da sala de recurso, todas as professoras que estão na sala de recurso são professoras que são psicopedagogas, têm pós-graduação em educação especial, em AEE. Mas as professoras da sala regular, elas também recebem formação, né, daqui da SEDUC. Então, nós fazemos essas formações sempre nos inícios dos períodos, né, do semestre, para que a professora também tenha alguma noção de como trabalhar com essas crianças, né? Muitas delas não têm formação, não têm especialização, e só tem o curso, né, de pedagogia, e elas realmente não sabem como trabalhar. Mas a SEDUC, no início de cada período, de cada semestre,
sempre faz essas formações para tirar as dúvidas, né? Para ensinar para essas pessoas alguma estratégia para trabalhar com essas crianças, que realmente não é fácil, mas é possível trabalhar com elas, né? E nós aqui sempre estamos ajudando, orientando, dando formações, oficinas, para capacitar essas professoras. Muito bem, Dorinha, muito obrigado. Acho que a nossa conversa foi muito esclarecedora, para mim foi bastante, principalmente uma palavra que você fazia, que eu não conhecia, essa questão do surdo que você falou da família, né? O que é o filho, coda. Né? Coda, né? Eu achei muito interessante. Foi muito esclarecedor, a gente queria lhe agradecer e queria dizer que o nosso espaço está sempre à disposição. Nós teremos outras conversas com a Dorinha sobre outros assuntos. Hoje a conversa foi mais específica sobre a inclusão, né? A gente falou de uma forma geral. Agradecer, né, esses seus esclarecimentos sobre o assunto. Muito obrigado e volte mais vezes. Estamos aqui à disposição na Secretaria de Educação, na Diretoria da Educação Inclusiva, né, para atender os pais que tiverem alguma dúvida, né, algum esclarecimento. Estamos aqui à disposição de todos e à sua disposição, quando você precisar, viu? Tá bom, obrigado. Então tá aí, né? Você que é pai ou professor, né? Qualquer pessoa pode vir aqui na Secretaria de Educação, procurar a Dorinha, né? Da Educação Inclusiva, que ela vai poder ajudar no que ela puder. Muito obrigado, gente, e até a nossa próxima entrevista. Tchau!